Olá, meu nome é Joyce Souza, sou especialista em sistemas de gestão relacionados a processos, a meio ambiente, saúde e segurança e entre outros, porque eu trabalho baseado nas normas ISO. Se vocês já ouviram falar, então qualquer implementação de norma eu atuo, mas eu tenho formação também em engenharia ambiental, então eu posso falar com vocês sobre esse assunto com muita tranquilidade, tá bom? Vamos falar um pouquinho, vamos entender, né? Eu montei primeiro uma interpretação, né, de tudo isso que a gente vai falar. O título aqui, ele tá muito bonito, mas o que ele significa? Então eu montei interpretação não, né? Uma introdução pra gente falar sobre isso. Vamos entender o que é sustentabilidade corporativa? Vamos entender como eu desenvolvo um sistema de gestão ambiental? A gente fazendo isso, a gente consegue depois ter um treinamento mais rico e mais aprofundado em cada um dos tópicos que a gente vai falar. Vamos lá? Primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente fala de sustentabilidade aqui, deixa só eu mudar aqui que eu gosto de ir marcando com vocês. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente precisa entender o que é isso, né? Entender o que é sustentabilidade. Nós estamos tão acostumados com a questão de repetir as palavras, principalmente as palavras que são usuais, que a gente não para pensar no que significa cada uma delas. Então, o que é sustentabilidade? Se eu te perguntar nesse momento o que é sustentabilidade, o que você vai me responder? As pessoas elas têm dificuldade e às vezes quando eu vou implementar um sistema de gestão ambiental, essa é uma das primeiras perguntas que eu faço na empresa. O que é sustentabilidade para vocês? Teve uma empresa que eu atendi que ela tinha, inclusive isso num selo, ela se auto-intitulava como empresa sustentável. E eu falei, de que forma vocês se consideram uma empresa sustentável? O que é sustentabilidade? E quando a gente pergunta isso, o pessoal dá uma travada para responder. Então vamos entender tudo isso para depois a gente aprofundar no treinamento, tá bom? Pessoal da Ecológica, eu agradeço muito o convite, né, da gente estar aqui junto. Eu tenho certeza que vai ser um belo de um treinamento. Vamos lá. Quando a gente fala de sustentabilidade, nós estamos falando da capacidade consciente. Isso é a primeira coisa que a gente tem que gravar. A capacidade consciente, ou seja, eu sei que eu uso recursos naturais, tá? Todo negócio, toda empresa, ela utiliza, todos nós, até mesmo na nossa vida pessoal, nós utilizamos de recursos naturais, né? Quando eu tenho consciência disso, eu preciso garantir que eu não comprometo o bem-estar das gerações futuras, tá? Por que eu peguei essa explicação? Eu achei ela uma das mais simples de serem entendidas, tá? Porque se você olhar na internet tem várias explicações para sustentabilidade, mas eu achei essa mais fácil de ser compreendida. Quando eu tenho consciência de que eu uso recursos naturais, eu preciso ter consciência que eu tenho que ter ações ou eu tenho que ter cuidados para que eu não comprometa o bem-estar das gerações futuras, para que eu não utilize esses recursos de uma forma que eu vou prejudicar outras pessoas que vêm depois de mim, tá? Qual que é o objetivo disso, Joyce? Mas por que eu vou me preocupar em comprometer o bem-estar das gerações futuras? Porque eu preciso pensar, gente, no desenvolvimento econômico. Todo negócio nasceu para dar lucro, né? Não tem um outro motivo a não ser esse. Quando eu penso, seja ele privado ou não, ele nasceu para dar lucro, tá? Seja ele para a sociedade ou seja ele na forma privada. Então aqui a gente tem que se preocupar com isso, porque sem lucro nada existe, né? Nenhum negócio existe, nem mesmo os negócios que não são com fontes lucrativas, tá? Fugiu a palavra, mas esse também. Por quê? Eu preciso de recursos financeiros para que aquilo exista. De algum lugar vem o dinheiro. Então, se de algum lugar vem dinheiro, eu preciso me preocupar com a preservação ambiental. Por quê? Eu tenho consciência de que eu uso os recursos naturais. Eu preciso garantir que essa minha utilização dos recursos naturais não comprometa o bem-estar das gerações futuras, de forma que também consiga manter o equilíbrio entre o que entra de grana e a preservação ambiental. Isso aqui é uma explicação, parece complexa, né? Porque a gente começa a falar, mas basicamente eu estou te falando assim, quais são os aspectos ambientais que tem no seu negócio, qual o impacto que isso gera no meio ambiente e o que você faz para você mitigar ou eliminar esse impacto ambiental.
Quando você me mostra isso, eu considero você uma empresa sustentável. Quando você nem sabe do que eu estou falando, é meio difícil considerar você uma empresa sustentável, concorda? Se eu não sei nem quais são os aspectos do meu negócio, que são aspectos ambientais, e nem os impactos que esses aspectos eles geram, como que eu vou definir ações para eu trabalhá-los? Então não dá para eu falar que eu sou sustentável. Entendendo isso, a gente entende o que é sustentabilidade. O que é o corporativo? É a empresa em que você está, tá? É um termo popular utilizado para falar de grandes empresas ou de qualquer organização. Muitos lugares amarram isso muito ao administrativo das empresas, mas isso não precisa ser assim. A empresa em si já é uma organização é o corporativo, tá bom? E aí a gente vem, então, juntando essas duas palavras, e aí? O que a gente faz, né? Qual que é a compreensão que a gente tem? Eu deixei isso aqui porque eu acho muito importante a gente se lembrar disso aqui que está muito em alta, né? Quando a gente fala do famoso ESG. E aqui a gente pega a letrinha E para falar da parte ambiental, tá? A parte ambiental, ela é um destaque, inclusive aqui, porque a gente está falando de sustentabilidade corporativa voltado para o sistema de gestão ambiental, tá bom? Quando a gente fala disso, né, o conceito de sustentabilidade corporativa ambiental, ele vai ter 3 aspectos importantes. É o econômico, que a gente já falou também, o ambiental e o social. O social, ele entra num segundo momento, porque inicialmente o que é importante para mim são esses dois, tá? É isso aqui que a gente começa a trabalhar a sustentabilidade ambiental. Num terceiro momento, isso aqui é acoplado aqui. Ele começa a fazer parte desse processo, mas é num segundo momento, conforme as ações vão sendo criadas, tá? Mas isso tudo aqui a gente fala com base até mesmo no ESG, né? Nas diretrizes que a gente tem. Quando a gente tem diretrizes para serem seguidas, a gente para de tirar as coisas da nossa cabeça e a gente começa a seguir normas e diretrizes. Como aqui, para a gente falar de sistema de gestão ambiental, eu vou usar a 14001. Lembra que eu falei que eu sou especialista em sistemas de gestão com foco em certificações. Então eu atuo nas empresas para garantir a certificação delas. Quando eu falo de ambiental, eu estou falando da certificação na norma 14001, versão 2015. E quando eu falo de ESG, eu estou falando de diretrizes de implementação de ESG, que também já são normativas, mas são diretrizes, tá bom? O que acontece aí? Hoje, com o crescimento do ESG, muitas empresas até estão optando por ir somente para as diretrizes deles, sem olhar para a 14001. Mas o que elas não sabem é que todas as diretrizes que a gente tem de ESG, elas partiram dessas normas, elas partiram da 14001 quando a gente fala de meio ambiente. Então, se você tem somente um ESG, se você está olhando só para isso, acredite, depois é muito fácil você ter uma certificação 14001. E quando você olha para 14001, você tem praticamente toda a parte da letrinha E ali, que é a parte ambiental, já implementada dentro da sua organização. E, além disso, né, pensando em todas essas frentes, beleza, entendemos o que é sustentabilidade, entendemos o que é o corporativo, entendemos o que eles fazem juntos, né, para que eles existem, que existe o ESG e que existe a 14001. O que é um sistema de gestão ambiental? Sistema de gestão, vamos começar por aqui, ó. Vamos ficar até aqui. O sistema de gestão, ele é um conjunto de controles que geram dados para que você tome decisões eficientes, tá? Hoje, por exemplo, se eu chegar numa empresa e falar assim, olha, vocês vão tomar uma decisão ambiental, vamos pegar uma coisa que todo mundo tenha, tá? Resíduo, todo mundo gera resíduo. Olha, para onde vocês vão destinar esse resíduo? Como é o controle desse resíduo? Isso tudo são decisões, porque eu estou fazendo perguntas e eles vão ter que tomar decisões. Com base em quê? Se eles não tiverem um sistema de gestão implementado, eles não vão ter como tomar boas decisões. Por quê? Quanto eu gero de resíduo? Quais resíduos eu tenho? Qual a classe desses resíduos? Essa é a primeira coisa que eles têm que saber. Se eles não tiverem um sistema de gestão que fale isso para eles e que mostre isso para eles, como que eles vão decidir para onde eles vão enviar? Então, o sistema de gestão ambiental, ele serve inicialmente para fazer a base, para fazer a casa. Olha, essas aqui são as informações que a gente tem, esses são os dados. Tome as suas decisões, diretor. É mais ou menos isso, tá? De um jeito bem grosseiro, claro. Quando eu falo do sistema de gestão ambiental, eu estou falando somente para ambiental.
Por que eu resolvi colocar isso em destaque? Porque vocês já devem ter ouvido falar disso aqui, ó, SGI, tá? Quando eu falo de SGI, eu tô falando de um sistema de gestão integrado. Desculpem a letra aí, mas é pra gente entender isso. O que é um sistema de gestão integrado? Além de eu falar de parte ambiental, eu falo de outros controles. Pode ser de processos, pode ser de saúde e segurança, pode ser de ativos, pode ser uma série, pode ser até mesmo agora, né? O pessoal tem implementado muito a segurança da informação, tudo isso junto. Por que tudo isso junto? Eu vou explicar já nos próximos slides. Porque ali a gente consegue tomar decisões em conjunto, olhando para todas as frentes. Quando eu falo de sistema de gestão ambiental, eu esqueço isso aqui e eu olho somente para o meio ambiente, tá? Então, eu vou cuidar de informações voltadas para a área ambiental, ok? E o que é sistema de gestão? Todos esses dados aí, ele controla as informações a ponto de me gerar dados para que eu tome decisões eficientes. Isso é um sistema de gestão. Esse sistema de gestão ele pode ser macro, que é isso aqui que eu falei. Eu posso ter um SGI ou somente sistema de gestão e ali controlar o que eu quiser. Ou ele pode ser fragmentado. Quando eu fragmento ele, quando eu chamo ele de sistema de gestão ambiental. Não venha me perguntar de outras frentes dessa empresa. Me pergunte apenas de meio ambiente, porque eu sou um sistema de gestão ambiental. Eu estou fragmentado, certo? Tá, e como funciona toda essa estrutura? Isso aqui, como eu falei, nós não vamos usar a nossa imaginação, nós não vamos usar nossas opiniões, nossos achismos, nós vamos usar a norma. Essa base aqui, ela é normativa. Então, eu tenho contexto organizacional, liderança, planejamento estratégico, apoio, recursos, operação e execução, avaliação e melhoria contínua. Eu tenho que montar isso aqui estrategicamente dentro da empresa. O que seria o contexto organizacional? Contexto organizacional é quando eu olho para o todo. Ele está falando para você assim, ó, a norma está falando, por favor, olhe a situação do seu negócio dentro e fora dele e me fale suas forças, suas fraquezas, as oportunidades e as ameaças. O que o pessoal usa muito aí, mas a gente não pode se apegar somente a isso? A análise de SWOT. É isso que a norma quer que você faça, é isso que o sistema de gestão quer que você faça, que você olhe para o negócio. Vocês têm que sair um pouquinho da casinha de técnicos e entrar bastante na casinha de gestores, tá? Senão a gente não consegue ter um bom sistema de gestão implementado. Porque às vezes aqui a nossa cabeça, ela trava um pouquinho. Mas eu sou técnico, mas eu sou engenheiro. Como é que eu vou pensar em questões externas, internas, ameaças, oportunidades? Pois é, você tem que sair da casinha do técnico e entrar na casinha do gestor para você falar sobre isso. Então aqui ela está te pedindo para você entender o contexto da empresa. Quando a gente vai para de baixo, ela está falando de liderança, que para mim, na verdade, é o mais importante. Se a sua liderança não estiver engajada no sistema de gestão, ninguém mais vai estar, tá? Esse é o ponto principal. E aqui, a norma, é a base que a gente está usando, ela já me pede isso. Olha, de que forma você demonstra para mim que esse pessoal aí da liderança, eles realmente estão aplicados a isso? Como que eles estão se comprometendo com esse sistema de gestão ambiental? Então aqui, onde entra, eu tenho que demonstrar isso, através de controles, através de reuniões, através de dados, enfim, não importa, eu preciso demonstrar. E aí eu venho para o planejamento estratégico. No planejamento estratégico a gente fala de política ambiental, a gente fala de estrutura hierárquica, organograma, como que funciona essa empresa, quais são os líderes, quais não são. Mais uma vez eu falo para vocês, saiam da casinha. Aqui a gente fala de escopo, qual que é o limite que a gente tem desse sistema de gestão ambiental, o que a gente vai olhar ali dentro daquela empresa, a gente vai olhar tudo, todas as questões ambientais, ou a gente vai falar só de resíduo, a gente vai falar só de água, ou a gente vai falar só do ar. Não, nós vamos falar de tudo. Isso precisa estar claro e documentado aqui no planejamento estratégico. Aqui também a gente fala a questão da liderança mais uma vez. Pega bastante nisso, né? A gente define os objetivos da empresa. Quais são os objetivos ambientais que a gente tem? Para onde a gente está indo? Para esses objetivos, quais os indicadores que a gente criou? E aí a gente vai para apoio. Porque aqui, até aqui, eu estou falando de coisas que são estratégicas. Quando eu entro aqui no apoio, eu começo a falar de recursos. Para eu conseguir atender tudo isso aqui que eu estou definindo, eu preciso de duas coisas aqui. Mão de obra e recurso material. Eu preciso de gente para fazer e eu preciso de recurso material. É aqui que a gente começa a analisar tudo isso dentro de uma empresa.
Eu tenho a mão de obra necessária e capacitada para aquilo? Tenho. Olha, tá, então vamos olhar o que a gente precisa de recursos. A infraestrutura do lugar, ela está adequada, ela não está? É aqui que a gente olha, tá? O apoio são os processos que vão apoiar esse pessoal aqui, ó, que é a operação ou execução. O que seria a operação ou execução? É a forma como o serviço é executado. Então, imaginem que se eu estiver falando de uma empresa que produz algo, eu vou entrar aqui na produção. Eu quero entender como aquilo é produzido, quais são os resíduos que são gerados ali em cada uma das etapas, o que eu faço com aquilo, qual que é o ciclo de vida daquele produto. Quando eu falo de serviço, vamos supor que eu estou falando de uma estação de tratamento, etc. Eu vou entender como funciona para cada localidade todo aquele processo de tratamento da água. E ali, quando eu vou fazer o entendimento daquele processo, eu começo a quebrar e a olhar quais são os aspectos e impactos que eu tenho em cada uma das etapas. E aí eu parto para a avaliação. Estou falando muito rápido aqui, de uma forma bem sucinta, isso aqui tudo se explode em muitos documentos. A avaliação são os resultados dos indicadores. Lembra que eu falei que aqui, ó, a gente definiu alguns objetivos? Esses objetivos, a gente precisa criar rotas para chegar até eles, que são os indicadores. Os indicadores saem da onde? Daqui da avaliação. Eu avalio toda a minha operação e os meus recursos, e aí eu tenho como vir aqui e cruzar isso com os meus objetivos. Tudo que eu estou fazendo está me levando para o objetivo que eu defini no planejamento estratégico? É aqui que eu vou descobrir. E aí, por último, vamos para a melhoria contínua. Eu garanto que isso tudo aqui está acontecendo e depois eu tenho que garantir uma manutenção disso, uma continuidade. Implementei, criei planilhas de controle ou então sistemas, procedimentos. A partir de agora eu dou manutenção para garantir que aquilo não se perda, tá? O que é o plano de controle? O coração do sistema de gestão ambiental é o plano de controle. Ele é o coração do sistema de gestão ambiental, porque é dele que saem as ações que a gente vai tomar para fazer qualquer processo. Então, quando a gente fala de água ou de qualquer outro elemento, botou um ozinho aqui, existe uma estrutura que é alinhada às legislações. Então, quando a gente fala dessas frentes aqui, gente, aqui nessa parte de operação, eu tenho um requisito que é só lei, que eu só vou olhar para as leis. Olhando para as leis, eu vou vir para cá e vou começar a olhar para os planos de controle que eu preciso fazer dentro da empresa. O que são os planos de controle? Imaginem que primeiro eu fiz um levantamento de todas as leis que eu preciso atender dentro de uma empresa, tá? Ou de um serviço, ou de uma organização, aí de onde você está. Fiz esse levantamento com os requisitos legais, a gente chama de requisitos legais. Quando eu faço esse levantamento, eu vou ter leis que eu atendo e leis que eu não atendo. As leis que eu atendo de que forma? Através do laudo X. Esse laudo, ele é um plano de controle. As leis que eu não atendo, eu preciso definir formas de aplicar elas e controlá-las continuamente, certo? Para isso, eu preciso garantir que os aspectos e impactos ambientais, eles foram mapeados e foram definidos dentro daquela organização. Senão, eu não consigo definir um plano de controle. Então, vamos lá, para não ficar muito confuso. Primeiro, imagina que eu fiz todo um levantamento legal, que está aqui, ó, dentro desse pessoal aqui. Venho para cá e começo a montar a evidenciar os meus planos de controle. Então, essas leis aqui eu atendo através disso aqui. Se eu atendo através disso aqui é o meu plano de controle. São coisas que eu não posso deixar de fazer. Eu vou fazer aquilo ali continuamente. Ok. Essas aqui são as leis que eu não atendo. Eu vou criar algum tipo de ação para atender essas leis e vou garantir que elas continuem. Perfeito. Além disso, quais os aspectos e impactos ambientais eu tenho nos meus processos que eu preciso atrelar a esses planos de controle? Como assim? Eu vou olhar para os aspectos, eu vou olhar para os ambientes e vou falar quais os aspectos eu tenho. Imagine, vou dar um exemplo muito bobo para todo mundo entender, para ficar bem fácil. Imaginem aqui essa sala onde eu tenho um aspecto ambiental. Qual o aspecto ambiental que eu tenho? A energia, a iluminação. É um aspecto, eu estou sendo iluminada, né? Tem ali a energia. A energia, ela consome recurso natural? Claro, ela veio de algum lugar, certo? No caso, vamos supor, um lugar que não tenha o processo de energia solar, tá?
Vamos imaginar que aqui eu estou usando a energia que vem lá dos transmissores, que vem lá do pessoal da hidrelétrica. Então, a hidrelétrica, ela usa recurso natural. Se ela usa recurso natural, eu também estou usando, certo? Então, isso aqui é um aspecto. Qual o impacto? Eu posso ter ali, né, uma diminuição do recurso natural, porque se eu tiver um índice muito ruim lá de captação de água para entrar nas turbinas, se eu tiver a baixa do rio e etc., se eu tiver ali um problema de diminuiu muito, eu vou desmatar para que eu consiga ampliar ou diminuir o meu nível de água, eu estou tendo um impacto ambiental, tá? Para garantir que o meu aspecto continue funcionando. Eu sei que eu fui assim muito longe, mas acho que deu para entender, né? Então imaginem que a energia que vem daqui, ela vem de uma hidrelétrica. Naquela hidrelétrica, a água passa por turbinas para que ela gere a energia. Quando eu tenho esse processo, vamos supor que o local onde eu estou não está sendo suficiente, eu tenho que fazer algum trabalho ali e eu vou ter que desmatar uma área. Isso é um impacto ambiental, esse desmatamento. O que eu vou fazer para que esse desmatamento ele não aconteça ou seja mitigado? Que esse impacto ambiental ele tem um impacto menor do que realmente ele tem. Isso é aspecto impacto e plano de controle. O plano de controle é o que vou fazer. O aspecto impacto é a energia e a utilização da água, que vem de um recurso natural. E aqui, quando a gente vai... de que jeito que a gente vai documentar isso, né? Porque falando é muito fácil, né? A gente precisa documentar. Eu até coloquei isso aqui, na verdade eu estava fazendo, tá, gente? Desconsiderem aí a maior parte do que tem. Mas é só pra gente entender. Eu vou descrever qual a atividade que eu estou falando, de qual processo essa atividade é relacionada, qual que é o aspecto ambiental. Eu estou falando do tratamento inicial. Qual que é o impacto? Eu vou ter contaminação do solo. No caso aqui, ele está até com um asterisco, porque o caso dessa empresa, quando a gente fazia o processo de cloração, tinha o risco da contaminação do solo. Mas essa contaminação, ela era num nível baixo. Enfim, né, não vou entrar nos detalhes porque isso aqui era de uma empresa, eu só limpei pra gente entender um pouco mais. O tipo real, porque isso acontece com frequência, no caso dessa empresa aqui, eles faziam isso de um jeito que esse vazamento para o solo acontecia com frequência, então era uma situação real. Para eles era uma condição normal, porque isso acontecia todas as vezes, mas a responsabilidade era direta, eles precisavam dar um jeito naquilo. Tem legislação ambiental que fala disso? Provavelmente sim. Então a gente coloca aqui todas as legislações que estão atreladas. Claro, eu estou falando de um exemplo, tá, gente? Eu não analisei essa situação para falar quais são as legislações que estão relacionadas. Aí eu preciso, gente, além de eu identificar os aspectos e impactos, porque vocês vão começar a fazer esse exercício, vocês vão achar vários, eu preciso detectar também uma forma de definir isso, um critério. Então eu vou definir a severidade, a ocorrência, a detecção, e aí a própria planilha, isso aqui é uma planilha, me gera o resultado desse grau de risco, né? Qual que é o risco desse aspecto, desse impacto ambiental, disso aqui, Qual que é o risco que gera? É um risco baixo. Então eu vou tomar uma ação de mitigar. Mitigar é diminuir, tá? Eu vou diminuir o impacto. Aí eu venho aqui e falo como eu vou diminuir esse impacto, como eu vou mitigar isso. Quem é o responsável, em qual processo vai atuar, se eu vou precisar ter recurso financeiro, até quando tem que ser feito. Aí depois de um tempinho eu verifico se foi feito ou não e se foi eficaz ou não. Aqui é só uma demonstração de como isso pode acontecer. Tá, muito complexo, muita informação, a gente tem que começar aos pouquinhos para a gente entender como isso é desenrolado dentro de uma empresa. E como que a gente desenvolve isso? Criando a base. Então não adianta vocês virem com uma mentalidade de que simplesmente vai criar o sistema de gestão ambiental e vai começar a trabalhar dentro da empresa através de uma planilha. Não tem como. Primeiro a gente trabalha a consciência da autodireção e a participação dela. Depois a gente precisa definir quem é a equipe que vai participar disso e que vai cuidar disso. A gente monta todos os requisitos legais, que é o que eu falei para vocês, e nessa situação aqui, geralmente a gente precisa de parceiros que trabalhem com isso, existem vários softwares para isso. Minha equipe operacional, quem que vai controlar tudo isso aqui que a gente vai levantar? E o controle de terceiros e contratados, né? Como que a gente vai controlar toda essa frente de mão de obra que a gente vai ter? Isso aqui a gente desenha no começo, é a minha base.
Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar é para a administração do negócio, para depois eu olhar para a parte técnica. Depois que eu fiz toda essa frente, eu preciso definir como eu vou comunicar. Porque imagina que o sistema de gestão ele vai ter todos aqueles controles que a gente falou, mas eu preciso de uma forma de comunicar ele para as empresas, né? Para as pessoas. Além das pessoas envolvidas, também a sociedade. Então eu vou ter que falar, como que a gente vai comunicar essas informações? Se tiver qualquer transporte e derramou algum material na pista, como que a gente vai tratar isso? Como a gente vai comunicar? Se eu tiver uma contaminação de um rio, do mar, quem não lembra daquela situação do vazamento de óleo? E aí, o que a gente faz com esse vazamento de óleo? A gente precisa saber como essas coisas são comunicadas. Tudo isso faz parte do sistema de gestão ambiental. Imaginem essa situação que a gente teve agora, situações lá de Brumadinho, situação agora do Rio Grande do Sul, que teve as enchentes e tudo mais, né? Tudo isso são aspectos e impactos ambientais que, se aqueles locais têm sistema de gestão ambiental, eles precisam ter ações para trabalhar, tá bom? E para comunicar. Os treinamentos que vão ser feitos, os incidentes e acidentes que a gente pode ter durante o percurso, resposta à emergência, de que forma a gente vai conduzir cada uma das situações, e as não conformidades. Aqui eu estou definindo a forma de comunicação e a forma de controle também, onde isso vai ser registrado, de que forma a gente vai passar isso para outras pessoas. E por fim, a gente tem a avaliação. Então imaginem que eu me preocupei em montar a base, eu me preocupei em como eu vou comunicar, a gente vai debruçar um tempinho pensando nisso, e eu vou ter que pensar em como eu vou avaliar também. E essa avaliação, ela também está dentro de comunicação, porque eu preciso garantir que as pessoas que eu vou trabalhar esses indicadores tenham conhecimento desses resultados, tá? E assim a gente tem um sistema de gestão ambiental, a base dele, de um jeito muito simples e muito por cima explicado. Eu quis só passar para vocês entenderem o que é um sistema de gestão ambiental e quais as frentes mais importantes dele, tá? E eu passei só pelos itens mais importantes. A norma, ela vai do item 4 ao item 10 para implementação, e ela é muito mais complexa que isso. Então não é simplesmente esses pontos que a gente falou aqui, tá? Tem outros pontos que vão ser abordados e que são importantes. Então, o ponto-chave aí que eu gravaria, né, para quem quer montar um sistema de gestão, é esse aqui, que é a primeira base que eu vou criar. Vou criar todas essas etapas, e essa base aqui, que é o que a gente usaria para implementar o sistema de gestão. Eu sei que é um pouco complexo falar disso assim de um jeito tão rápido, né, 20 minutinhos, mas a ideia era só dar uma ilustrada do sistema de uma forma como um todo, para que vocês tivessem uma noção do tanto de coisa que a gente pode abordar nesse assunto aqui, tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês. Um abraço!